Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a composição da atmosfera e comentar sobre os gases. Então, basicamente, pessoal, a atmosfera ela é composta de diversos gases, uma quantidade variável de vapor de água, poeira, fuligens e micro-organismos, como bactérias e fungos. Vamos ver os gases. A quantidade de gases que compõem a atmosfera varia de acordo com a altitude e com a região. Nós vimos cada camada da atmosfera e os gases que predominam nessas camadas, né? Tem camada que é predominante mais o gás oxigênio, o carbônico e o nitrogênio, outras o gás ozônio, outra o gás hélio, que é um gás nobre. Então varia de acordo com a altitude e a região. 78% do gás da nossa atmosfera, de gás, né? É composta de gás nitrogênio, 78% é gás nitrogênio, 21% é oxigênio e apenas 1% é composta de gás carbônico e gases nobres, gás carbônico. Então, o gás mais abundante na nossa atmosfera é o gás nitrogênio e ele é muito importante para todos os seres vivos, porque ele compõe, ele que matéria-prima para fazer alguns nutrientes, proteínas. O gás nitrogênio ele é mais abundante, porém a gente não consegue absorver ele. Então, quando nós respiramos, esse gás entra no nosso pulmão e sai. Não conseguimos fazer nenhum tipo de fixação, alguma transformação química, alguma reação, igual nós fazemos com o oxigênio, porque com o oxigênio a gente faz respiração celular para produzir energia. Já o nitrogênio a gente não consegue utilizar dessa forma. Bom, então como que a gente consegue obter esse nitrogênio, esse elemento? Tem umas bactérias que são fixadoras de gás nitrogênio. Elas se associam a raízes de algumas plantas e formam esses nódulos. E essas bactérias conseguem fixar o gás nitrogênio atmosférico no solo. Então, as plantas conseguem ter acesso a esse nitrogênio, ela vai utilizar para produzir, para transformar em proteínas e nutrientes essenciais para o crescimento de todos os seres vivos, incluindo dela mesma. Ok? E como que nós, seres humanos, então, obtemos esse nitrogênio? Bom, a gente se alimenta de plantas e nos alimentamos de animais também. Então, tendo nossa alimentação, a gente consegue de forma indireta obter esse nitrogênio na forma de proteínas, fundamentais para o nosso desenvolvimento. Para entender um pouco melhor, coloquei essa cadeia alimentar. Então, tem um capim. Vamos pensar que é uma plantinha que tem bactérias associadas às suas raízes que conseguem fixar o gás nitrogênio no solo. Então, essa plantinha pega aqui o nitrogênio no solo e ela vai utilizar para produzir proteínas e os nutrientes para ela. Vem uma vaquinha e come essa plantinha, então a vaquinha vai ter o nitrogênio também, na forma de proteínas e nutrientes. Você, ser humaninho, se alimenta da vaquinha e você vai, de uma forma indireta, também obter esse nutriente para você se desenvolver. Então, você pode ou comer um vegetal ou comer uma vaquinha e você obtém o nitrogênio de uma forma indireta. Ok? Podem grifar no livrinho de vocês essa última frase. Como nós vimos no gráfico, o gás oxigênio ocupa 21% do total de gases da atmosfera. E ele é muito importante para os seres aeróbicos. O ser aeróbico são os seres vivos que utilizam gás oxigênio para sua respiração. Os seres que não necessitam do gás oxigênio são chamados de seres anaeróbicos. Tem algumas bactérias anaeróbicas, por exemplo. Então, nós precisamos do oxigênio para produzir energia para o corpo, tá? Então, a maioria dos seres vivos
Podem grifar aí. A maioria dos seres vivos necessita desse gás para a respiração celular e produção de energia para o corpo. Então, é fundamental. O gás oxigênio ele é chamado também de comburente. Comburente por quê? Porque ele é essencial para que ocorra a combustão. Combustão é queima. Então, se não tem gás oxigênio disponível, não acontece a combustão, a queima de algum combustível. E combustível é a substância que irá sofrer combustão. Então, uma experiência para vocês entenderem o processo de combustão. Se você acender uma vela e colocar um copo em cima, você vai ver que aos poucos essa chama vai ficando mais fraca até apagar. O que acontece? Então, sem o copinho, né, tem a presença do oxigênio, que é o comburente necessário para a combustão. E aí você tem o combustível, que é a parafina da vela, e você coloca fogo. Colocando fogo, aí você coloca um copinho em cima. O que vai acontecer? O oxigênio, ele alimenta a chama da vela. Então, como você tampou, esse oxigênio vai acabando. Então, vai parando de alimentar a chama da vela. Então, a vela vai se apagar. Para que ocorra, então, a combustão, precisa ter oxigênio, que é chamado de comburente, e precisa ter combustível, que no caso da vela é a parafina, e precisa ter uma fonte de calor, que aqui no caso da vela pode ter sido um palito de fósforo ou então um isqueiro que acendeu essa vela. A combustão, ela libera a energia química que está armazenada no combustível. E essa energia, ela pode aparecer na forma de calor ou de luz e calor. E aqui nós demos o exemplo do combustível como sendo a parafina, né? Mas pode ser outros combustíveis, como por exemplo a gasolina, o álcool ou o gás de cozinha. Também combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo, que é utilizado para aquecer a água. E aí o vapor produzido aqui na queima da água, no processo aqui de ebulição da água, esse vapor movimenta algumas turbinas e gera eletricidade. Então, as usinas termoelétricas, elas queimam, podem grifar aí. Elas queimam combustíveis fósseis, como petróleo ou carvão mineral. E aí, esse vapor da água vai mover turbinas e gerando eletricidade. E o gás carbônico? O gás carbônico ele é utilizado pelas plantas e algas para o processo de fotossíntese. Então, na fotossíntese, esses seres produtores, eles que estão na base da cadeia alimentar, né? Eles utilizam gás carbônico, faz fotossíntese e libera oxigênio, muito importante para os seres aeróbicos. O gás carbônico ele também é liberado no processo de decomposição da matéria orgânica. Lembra que o processo de decomposição é feito por fungos e bactérias, fazendo a reciclagem da matéria. Nós vimos que a quantidade de gás carbônico é muito pequena na atmosfera, cerca de 0,03%. Mas a concentração desse gás tem aumentado devido ao processo de combustão, principalmente aí de queimadas e pelo uso de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, e de atividade industrial. Então, as usinas, as fábricas, as indústrias estão liberando muito gás carbônico na atmosfera. Aí no livro de vocês está representado, então, aqui é uma indústria e liberando gás carbônico para a atmosfera. O gás carbônico, ele participa do efeito estufa. O efeito estufa, ele é importante para que exista vida no nosso planeta, porque consegue armazenar calor, né, dando uma temperatura
boa para o desenvolvimento dos seres vivos. Não só o gás carbônico participa desse processo, mas alguns outros gases também. O que acontece? A radiação solar, que atinge nossa atmosfera, 1/3 é refletido e volta para o espaço. Porém, o restante dessa radiação interage com a atmosfera e é absorvido pelos oceanos e pela superfície do nosso planeta, causando um aquecimento, ok? E esse aquecimento é bom, porque imagina se nosso planeta não conseguisse absorver calor, aqui seria muito frio e não conseguiria desenvolver formas de vida, não como a gente conhece hoje, né? Pode ser que desenvolva outras formas de vida. Então, vocês podem grifar isso aqui que eu grifei e continuando aqui, ó. Alguns gases presentes na atmosfera, entre ele o gás carbônico, juntamente com o vapor de água presente no ar e nas nuvens, absorvem o calor, não permitindo que ele dissipe para o espaço. Então, o calor fica retido na nossa atmosfera, ele não volta para o espaço. Dessa forma, a temperatura média do planeta fica estabilizada. Só que o que acontece? Como o homem está liberando o gás carbônico demais, o efeito estufa está aumentando. Então, a temperatura do nosso planeta está aumentando também. Então, o que isso está causando? Desequilíbrio ambiental, por exemplo. Porque as geleiras estão derretendo, o nível do mar está subindo, os animais nos polos estão mais na região dos polos do nosso planeta, né? Estão acabando morrendo porque está acabando as geleiras. Então, causa todo um desequilíbrio ambiental. E está aquecendo também, está aumentando a temperatura dos oceanos. Isso aqui também é importante, é bom vocês grifarem. Está aumentando a temperatura dos oceanos. Então, isso gera um desequilíbrio enorme nesses ecossistemas. As principais causas da elevação dos níveis desses gases de efeito estufa são a queima de combustíveis fósseis, como o óleo diesel, gasolina, querosene, a emissão de fumaças de chaminés das indústrias e das grandes queimadas. Então, pessoal, na aula de hoje eu queria falar com vocês sobre o gás nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Na aula que vem a gente continua vendo os demais gases. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e agora vou propor alguns exercícios para a gente fixar o conteúdo.